Mas vejam que ele estabelece, né, uma proposta de organização social. Então, todas as vezes, por exemplo, que nós tivermos no modelo de educação, né, em que as pessoas devem ser organizadas, vocês estão baseados no modelo positivista, né? A organização da sala de aula de vocês, por exemplo, com as carreiras colocadas uma atrás da outra, né? Isso é uma organização que vem do Comte, do positivismo. Então, até hoje ele está presente no nosso dia a dia e a gente não percebe, né? Mas nós vivemos sobre uma ordem positivista. Professor, diga. Desculpa, Ed. Eu posso te fazer uma pergunta particular? Sim, se você quer abrir ao público, pode. Não, o que levou o senhor a estudar metodologia científica? Porque é uma matéria tão complexa, tão complicada. Uhum. Eu tive a mesma dificuldade. A metodologia, por exemplo, na minha graduação, ela foi uma das matérias do meu primeiro semestre na faculdade. E, na época, o curso que eu fiz, a gente não estudava a metodologia com um professor do nosso curso. A gente estudava a metodologia com um professor da sociologia, das ciências sociais. E a minha professora, ela tinha, vamos dizer assim, toda uma formação, né, que era voltada para ciências sociais. Então, para mim era difícil, porque eu tinha que entender mais ou menos o que ela colocava e fazer os trabalhos, né? Então, eu não estava estudando propriamente uma disciplina do direito, mas eu tinha que entender esses conceitos, e na minha época, ela se preocupava não propriamente em estruturar a aula como a gente faz aqui com vocês, nem tinha o hábito de escrever na lousa. Então, era uma aula em que ela dialogava o tempo todo, né? Então, tudo isso que a gente para vocês, ela colocava num período, né, da aula e dava livros para a gente ler. Então, vocês tiveram um fichamento no primeiro bimestre e vão ter um fichamento no segundo. Quando eu comecei a estudar, ela me passou 3 fichamentos no primeiro bimestre, né? E eu tive, eu acho que mais 2 fichamentos no segundo. Então, a gente não sabia bem como é que ia fazer, não tinha na época WhatsApp, não tinha e-mail, né? Então a gente só encontrava o professor no dia da aula, né? E tinha que começar a fazer as coisas, né? Então foi realmente um início difícil, mas eu trabalho, né, com isso. A minha vida como cientista é baseada na metodologia. Então, todas as vezes que eu vou pesquisa científica, vocês estão vendo aqui atrás, né, de mim. Então, Sim. ver um artigo científico, eu vou utilizar isso aqui que está atrás de mim. Mas eu tenho que me basear em uma organização para que eu possa escrever. Então, é um trabalho constante. Só que vocês vão percebendo também que, com o passar dos anos, vocês vão absorver essas informações e isso vai fazer parte de uma rotina. Então, isso tudo que a gente está estudando aqui é como se eu estivesse passando as regras para vocês. Mas depois, vocês já pegando, né, as regras, vocês vão fazer isso automaticamente. Então, vejam que tem vários livros, né?
sobre muitos assuntos que se repetem. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, um artigo, eu faço uma escolha dos meus paradigmas primeiro. Eu quero usar tais e tais autores. Então, eu já sei qual, vamos dizer assim, será a sequência do artigo que eu vou escrever, do texto que eu vou escrever. Né? Então, parabéns. Um dia eu quero ser que nem o senhor. Isso, eu acho que, apesar, né, das modificações que estão acontecendo, quando você vai exercer a atividade de educador, você sempre estuda, né? Então, cada vez que eu faço uma aula, eu vou relembrando de algumas coisas que eu estudei há quantos anos? Eu fiz 28 anos de formado, e a metodologia foi do primeiro ano da faculdade. Eu fiz 4 anos e meio de faculdade, então 28 com 4 dá 32, praticamente quase 33 anos atrás, que eu tive o primeiro contato com a metodologia da pesquisa. Bem, bem distante, né? E olha que tem vezes que eu erro, né? Então não é fácil. Aí você tem que desfazer tudo e começar. É como se você estivesse fazendo crochê ou tricô, aí você erra lá um ponto, você tem que desfazer todo o pano e recomeçar, né? Assim que é. Mas vamos tentando, né? É uma matéria bem complexa, bem assim, é difícil de entrar na cabeça, sabe? Mas ela também faz a gente pensar, né? Sim, faz a gente Não faz? pensar. Porque às vezes a gente pensa que conhece, né? E a metodologia vai dizer para a gente que a gente tem, né, que organizar primeiro as nossas ideias para depois a gente conhecer. Né? E aí, isso é difícil, né? Não é A gente fácil. pensa demais que o cérebro funde. É que a gente tem que organizar até o pensar, né? A gente não pode pensar assim, que nem de uma forma desorganizada. A gente tem que arrumar. Né? Aí tem horas que você tem que parar, dar uma pausa e, né, continuar. Então, é bem difícil. Eu, quando comecei a ler o livro da Marilene Chauí, eu tive que ler o primeiro capítulo umas 3 vezes para mim entender, e ainda eu lendo, eu falava assim, meu, não tem nada a ver. Eu só fui começar a entender depois que eu continuei a leitura, aí eu fui entender o que ela estava querendo dizer. Isso, é assim Mas foi mesmo. bem difícil, viu? Bem difícil. Muito difícil. Aí eu fico imaginando, ela é professora na Universidade de São Paulo, eu não sei se ela ainda dá aula, mas ela dava aula para o primeiro semestre da graduação em filosofia. Aí vocês imaginem os alunos ingressando na universidade e tendo aula no primeiro semestre com ela. Deve ser assim, bem forte. Deve ser mesmo. Deve não, é forte, porque é complicado. Se o senhor, com todo esse jeitinho, explica. Imagina essa mulher me dando aula, viu? Eu já tinha surtado. Mas depois de uns 30 anos lendo um pouco, vocês vão entender o que ela escreve. Verdade. Bom, vamos ver então aqui que há uma, vamos dizer assim, necessidade de equilíbrio, né, na pesquisa. Então, nós vamos ter uma orientação que também está no livro digital de vocês, foi tirado de lá, né, que nós devemos analisar os fatos, né, e verificar que precisamos agir com equilíbrio. Ora, indo pelo lado da quantificação, ora, indo pelo lado da pesquisa qualitativa. Né? Então, às vezes a gente precisa da quantificação, ela é útil para nós, mas
quando nós necessitarmos, né, de uma análise mais aprofundada, nós vamos precisar da pesquisa qualitativa, né? E temos aqui um exemplo da pesquisa quantitativa, né? Então, uma das etapas necessárias para um estudo científico é a coleta de dados, né? E como esses dados serão obtidos. Então, vocês têm, às vezes, a necessidade, né, para começar a abordar o assunto, dos dados, né, que vêm da matemática. Vocês precisam dos números, né? Vocês precisam das estatísticas. Ontem eu estava vendo um edital que chamava pesquisadores para fazer, desculpem, justamente uma sondagem, uma análise quantitativa. E eles exigiam no edital que esses pesquisadores tivessem conhecimento da matemática, da estatística e fossem hábeis em colocar, né, os dados quantitativos para análise dos gráficos, né? Então percebam que a análise quantitativa, quando a gente quer verificar algo objetivamente, ela é muito útil, né? E a gente traz, né, aqui, como ele coloca, algumas perguntas que já estão fechadas, né? Então, basta que a gente olhe para o quadro, para o gráfico, e ali a gente vai obtendo as informações de uma forma bem objetiva. Então, há uma importância na pesquisa, assim como nós temos uma importância na pesquisa qualitativa. E aqui o exemplo que o livro digital de vocês traz é justamente com relação à pesquisa de campo e a, vamos dizer assim, necessidade da gente ouvir, não é, aquela pessoa que faz parte da pesquisa. Então, muitas das vezes, nós não temos nenhuma noção, né, de uma determinada realidade social. É totalmente estranha a nós. E a gente precisa, então, escutar um pouco sobre a história, né, de vida das pessoas que nós estamos pesquisando, né? Então, eu vou fazer justamente uma pesquisa a respeito vamos dizer assim, do abandono. Então, como é que eu abordar e como eu vou analisar essas situações de abandono? Eu vou ter que permitir com que as pessoas contem as suas histórias, né? Aqueles que sofreram abandono, elas vão me contar, né, a respeito das realidades. Eu não sei se é verdadeiro ou falso, mas eu recebi na semana passada um meme que uma família deixou um idoso, né, no meio da rua, abandonou. Nesse período agora de coronavírus, eles simplesmente abandonaram o idoso na frente de um asilo, né? Então, percebam que eu preciso, se eu faço uma pesquisa sobre o abandono, eu preciso escutar, né, a história deste idoso. Como é que né, de você colocar para fora de um carro uma pessoa que está numa situação já de vulnerabilidade em função da idade, e você simplesmente deixa essa pessoa na frente de um asilo, né? Então, quem é esta pessoa que foi abandonada? Eu preciso escutar a história dessa pessoa um pouco, né?
eu quero que ele conte um pouco sobre a história de vida dele. E isso eu só posso fazer se eu tiver uma abordagem qualitativa, né? Entendido? Entendido. Então, aqui tem uma questão, né? Quando você escuta, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido constitucionalmente como direito, qual a pesquisa a ser aplicada, quantitativa ou qualitativa? O que vocês me dizem? Repete a pergunta, professor, de novo. Quando você escuta, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço, estabelecido constitucionalmente como direito, qual a pesquisa a ser aplicada, quantitativa ou qualitativa? A quantitativa, certo? Quantitativa. Por quê? Porque você vai ter que ir atrás para saber o porquê essas pessoas não teve o acesso. Então é Quantitativa. qualitativa. Qualitativa, mas se a gente já tem os 40%, a gente fez uma pesquisa quantitativa, certo? Exatamente. Então você usou as duas modalidades. Né? Ok. Primeiro, você verificou que 40% da população não tem acesso. Então você está usando aí números, não é isso? Está quantificando 40% sobre a população. Então, quantos são esses 40%? Né? Isso tudo você está usando dados estatísticos, né? Números. Professor E Gino, depois você quer saber por que eles não têm acesso. Aí você vai para a pesquisa qualitativa. Diga lá. professor Gino, Não. tem algum problema com o slide não está aparecendo. Por isso eu pedi para repetir a pergunta. Tá, não, tudo bem. Certo isso, então, entendido? Certo. Professor, então se numa questão de prova tiver lá um número, igualmente essa pergunta, vai significar que ela sempre vai ser quantitativa? Isso você tem que analisar o contexto da pergunta, né? E ver as respostas. Muitas vezes a gente precisa ler todas as respostas para entender o que a pergunta quer dizer. Certo. Porque a pergunta, como eu não tenho as respostas de forma objetiva, vocês podem me responder as duas. Só que vocês vão ter que explicar por que é quantitativa e por que é qualitativa, tá? Agora, professor, se vocês tivessem A, B, C ou D, vocês teriam que olhar mais ou menos as respostas para saber qual delas se adequa melhor à pergunta. Tá? Entendido. Fica lá. Quem ia falar? É a Maria Luísa. É nessa questão que você passou dos 40% da população. Então, por exemplo, nessa questão é quantitativa e qualitativa, certo? Sim. Quando então, eu abro a resposta, eu quero que vocês me expliquem. Então, eu permito que vocês me deem os dois tipos, né? Tá? Agora, desculpa. alternativas, probabilidade seria que você fosse para pesquisa quantitativa, porque você tem um dado que é 40% e ele é um dado numérico, tá? Então, é preciso que a gente veja mais ou menos a modalidade de questão que nós temos. Se for uma questão com respostas objetivas, vocês têm que olhar as respostas e ver qual é a que mais se adequa. Quando há uma pergunta dissertativa, vocês podem até, né, usar as duas modalidades aqui.
É só explicar, olha, ela é quantitativa porque mostra os números em relação à população, mas ela pode ser qualitativa, né? Porque você vai identificar aqui qual o motivo de 40% da população não ter acesso a um entendido? Entendi. Tá bom? Isso Ok. é preciso ter um pouco de cuidado mesmo. Vocês têm um texto muito interessante, eu copiei a localização, e eu sugiro que vocês leiam. Ele é um livro do é um texto do Hartmut Günther, e ele é um pouquinho complicado, mas mesmo assim, pra gente. E ele fala um pouco sobre a pesquisa quantitativa e qualitativa, e está lá no livro digital de vocês. Diga, quem ia falar? Isaías, professor. Retornando Oi, à questão anterior do 40%, né, que é qualitativa e quantitativa, o senhor mencionou as duas. sei. Aí, só para me tirar a minha dúvida, assim, tem como o senhor abrir a questão respondendo as duas, quantitativa e qualitativa? Os 40% tudo bem, quantitativa, mas a qualitativa, onde que entra ali a segunda parte, a resposta da segunda da Então, quantitativa? eu quero saber o porquê que 40% não tem acesso. Digamos que seja o serviço de saúde. Então, a saúde é um direito que está estabelecido na Constituição, né? Todos nós temos direito à vida. E a saúde está relacionada com esse direito à vida. Não é verdade? Certo. Agora, Bom, por exemplo, eu quero saber, então, por que 40% da população, né, digamos que seja no Brasil, não tem acesso à saúde. Aí eu estou fazendo um questionamento, né, que é mais profundo, porque eu quero saber o motivo, né? As pessoas não têm acesso por quê? Por falta de informação? Seria por falta de profissionais essas pessoas? E em várias respostas diferentes. Se vocês forem olhar agora no caso do coronavírus, nós vimos que tem hospitais no Rio de Janeiro que estão fechados, né? Eles têm leitos e têm o material todo para ser feito o atendimento às pessoas. O que falta lá? É médico. Não tem profissionais da saúde. Então, eu tenho que verificar qual é o motivo, né, de 40% da população não ter acesso ao serviço de saúde, que é um direito constitucionalmente. Então, aí eu vou sair da pesquisa quantitativa e eu vou passar para uma análise qualitativa. Certo, mas só retorna um slide anterior, por favor, na questão. Aqui. Sim, aí. Isso, essa daqui, tá? Mas pensamos o seguinte, talvez eu estou analisando outro ponto, mas vamos lá. Quando ele fala assim, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido constitucionalmente como direito, qual pesquisa tal. Quando eu falo, para que eu chegue a este número quantitativo, 40%, eu tenho que fazer eu tenho que fazer uma hipótese, ok? Eu tenho que fazer uma pergunta. Qual é a hipótese? Que no caso que seria o porquê disso, o porquê essa população não. Aí a sua hipótese seria o quê? Qual percentual da população não tem acesso ao serviço? Aí seria a hipótese. Porque a sua resposta, se fosse a pesquisa quantitativa, 40%. Ok, daí a qualitativa, a hipótese da qualitativa dentro dessa mesma pergunta. Aí seria diferente. Qual seria a pergunta?
Não, então, por exemplo, nós já chegamos à hipótese para os 40%. Isso. Agora vamos chegar à hipótese para a qualitativa. Certo? Que seria na parte de valores, perfeito? Uhum. Então, Sim. neste caso, uma pergunta seria, por exemplo, assim, não tem acesso... Que tipo de pessoas não têm acesso? Sim. Aí você quer saber, né, que tipo de pessoas não têm acesso. E aí você tem que investigar um pouco mais, né? Okay, São perfeito, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social ou não, né? Certo, certo, porque daí a Porque resposta... se o hospital não tem médico, ele não atende a nenhum tipo de pessoa. Pode ser uma pessoa da elite, como uma pessoa de uma classe C e D, e não vai ser atendida porque não tem médico. Então, aí isso não é mais uma relação, por exemplo, da sua condição social, mas é uma relação inabilitada. Perfeito, professor. Tá? Tá ok, então. Muito obrigado. Okay? As etapas da pesquisa. Então, a gente vai perceber que é aí que é o que eu falo para vocês. Olha, a gente tem que fazer o nosso projeto devagar. E a gente vai fazendo por etapas a pesquisa científica, né? Então, aqui, percebam que o livro digital, né, ele menciona que a pesquisa científica é uma forma de produzir o conhecimento dentro de um processo construído por etapas, né? Então, quando a gente está trabalhando com a ciência, a gente não tem as respostas, né? A gente tem as hipóteses. E as hipóteses, elas são colocadas como perguntas, né? Mas a gente não sabe quais são as respostas dessas perguntas. A gente pode ter uma noção, né? Uma ideia, mas as respostas em si, a gente não sabe. A gente vai, né, descobrindo, a gente vai construindo conforme a gente vai pesquisa, né? E a gente tem que ter uma organização, né, também no desenrolar da pesquisa, né? E aí que a gente passa para o projeto de pesquisa, né? E olha aqui o fluxograma das etapas da pesquisa, né? Então, o primeiro momento, né, dessa pesquisa científica é o momento da identificação do tema, né? Eu preciso encontrar um tema que eu vou analisar, né? Que foi o que nós fizemos. E aí, qual é a função, né, nesta primeira etapa? É planejar aquela pesquisa que eu vou fazer. Como é que eu faço isso? Eu seleciono um tema, eu identifico um problema, né, ou a criação de uma questão e a sugestão, né, de possíveis respostas, e eu elaboro, então, um plano provisório, que é justamente esse plano que nós fizemos no pré-projeto, né? Nós estamos ainda nessa primeira etapa de identificação do tema e de planejamento da pesquisa. Entendido isso? Depois, a gente vai passar... Agora o slide veio direitinho. Na semana passada ele estava meio cortado. Ao momento operacional, né? E aí, então, a gente já vai passar para a execução da pesquisa. Como é que eu vou executar a pesquisa? Eu vou coletar informações e eu já começo a pensar na redação do trabalho de pesquisa, né? E aí, eu tenho aqui a realização de algumas atividades. Quais são? Eu vou selecionar a bibliografia, eu vou fazer as leituras, né? Os fichamentos, né? E eu vou, então, né, essas informações, dar corpo ao meu trabalho, né? Para que eu possa redigir esse trabalho, né?
Então, é interessante porque se vocês fazem um trabalho, uma monografia científica, vocês vão escrevendo devagar, né? Vocês vão fazer primeiro o projeto e depois vocês vão passar para a execução do projeto de pesquisa de vocês. E aí vocês vão colocando, né? Aqueles que têm computador ou aqueles que fazem manuscrito mesmo, vão colocando as informações que surgem, né, no trabalho. E depois de um tempo é que vocês vão percebendo que o trabalho vai ganhando uma forma. Eu, quando começo a fazer os meus trabalhos de pesquisa, eu gosto de visualizar o trabalho. Isso é muito importante, porque a gente vai vendo que, né, de uma linha a gente vai conseguindo montar, né, todo um trabalho, ele vai, né, forma, vão aparecendo as páginas, vão aparecendo os capítulos do trabalho, né, e ele vai se construindo. E depois nós passamos para a etapa 3 aqui do nosso, né, trabalho de pesquisa. Nós vamos para o que eles chamam de momento redacional e comunicativo, né? Então, a gente já está no momento redacional, escrevendo, né, o trabalho. E nós vamos também verificar os resultados da pesquisa, né? Então, percebam que ele coloca aqui que é uma redação preliminar. Por quê? Porque a gente já começa, né, a elaborar, a organizar, né, esse trabalho com os seus capítulos, a gente vai arrumando as ideias. Então, existe uma redação preliminar. Só que muitas é preciso que a gente mude, né, que a gente coloca, a gente percebe que fica melhor num outro capítulo anterior ou num capítulo mais para o final. Então, a gente faz uma redação que a gente chama redação preliminar, né? E depois que a gente consegue ter uma noção melhor, a gente arruma como é que a gente gostaria que ficasse. Então, a gente passa para a redação definitiva. E nesta redação definitiva, a gente já tem aqui os resultados e as nossas conclusões ou as nossas considerações finais a respeito do trabalho, né? Então, percebam que nada é colocado imediatamente no papel, né? Nada vai diretamente à redação. A gente tem fases, né? E essas fases elas têm que ser respeitadas, porque senão a gente não consegue elaborar o trabalho. Se ele já é difícil, então, se a gente não tiver na nossa mente que nós temos algumas etapas, né, da pesquisa, a gente não consegue, vamos dizer assim, avançar, porque aquilo ali fica muito complexo. Basicamente, nós vamos, né, ficar nessa primeira etapa aqui na disciplina. E percebam que só a primeira etapa, ela já exige da gente um esforço muito grande sobre a pesquisa científica, né? E nós estamos ainda na primeira etapa, né? Então, aqui, né, a gente começa a colocar a mão na massa, já passa, né, a, vamos dizer assim, ter algumas relações mais diretas, porque a gente vai precisar ler a bibliografia, né? A gente vai selecionar a bibliografia, vamos fazer o ficheiro. Então, aqui a gente já realizando pesquisa científica. E o momento 3, a gente então tem condições de redigir, né, o trabalho. E, né, percebam que nós temos uma redação prévia, mas essa redação preliminar, ela pode ser alterada, né? Ela pode ser corrigida, eu posso apagar, por exemplo, às vezes eu escrevo um capítulo, mas eu não gostei do que eu escrevi.
Então, eu vou ver se eu reescrevo esse capítulo, né? E isto, então, é uma redação preliminar. Até que eu faço todas as minhas correções, eu chego a uma redação definitiva. E aí, né, nós temos uma resposta sobre o que é um projeto de pesquisa. É um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação, né? Então, antes de eu fazer a minha investigação, a minha pesquisa, eu tenho que elaborar de pesquisa. É isso que eu estou dizendo. Apenas um projeto de pesquisa, né? Podendo ser compreendido como um planejamento que visa organizar as etapas desse processo para garantir a viabilidade do estudo, né? Então, eu não posso fazer a pesquisa sem antes elaborar o planejamento ou o projeto de pesquisa, né? É muito comum ouvir que um projeto bem elaborado é 70% da pesquisa. Portanto, o projeto é um documento que precisa seguir um roteiro, e é isso que a gente fala para vocês. Vamos com calma, porque a gente precisa seguir aí algumas etapas na elaboração do próprio projeto de pesquisa e regras de organização. Existe uma norma específica para nortear a apresentação do projeto. Então, observem essa nota, né? Se vocês encontram aí da ABNT na internet, e isso está relacionado ao formato, né? Mas a gente ainda está trabalhando o planejamento desta pesquisa. Depois a gente passa para o projeto, para as regras, né? Técnicas de como redigir, quais são os formatos, os espaçamentos. E aí, eu trouxe hoje para vocês uma outra, né, proposta para a gente dar uma olhada. Que isso precisa ser inserido naquilo que a gente estava trabalhando, né? Então, nós temos agora que inserir, a gente fez a escolha do tema, a justificativa, as hipóteses de pesquisa e o objeto da pesquisa. Agora nós vamos continuar, né? E nós vamos acrescentar a essas etapas que nós fizemos, nós vamos acrescentar aqui o cronograma de pesquisa. E o que é o cronograma? É a arrumação do tempo, né, da minha pesquisa. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Como é que eu monto um cronograma? Eu vou usar uma tabela. Não sei se isso fica melhor para vocês ou não. É engraçado porque cada semestre eu tenho alunos com dificuldades diferentes. Então, para alguns, a parte mais difícil do trabalho, do projeto, é montar o cronograma. Eles não conseguem entender como funciona a tabela. Então, vamos ver como é que a gente faz um cronograma na tabela. Eu acho que é uma forma mais simples de elaborar um cronograma. Eu vou colocar aqui uma tabela. A minha tabela tem 4 linhas e 5 colunas. Aliás, tem 4 linhas e tem 5 colunas. Na primeira coluna, à esquerda, eu tenho atividade / mês, né? Atividade é a informação que vem para baixo e a informação que vem para o lado, no topo das demais colunas. Vocês estão acompanhando? Estamos. Tá? Ok. E aí vocês então vão colocar, né? Por exemplo, vocês têm 6 meses ou 5 meses para apresentar o trabalho, ou 4 meses. Então, eu coloquei aqui como exemplo 4 meses, né? O meu trabalho, ele efetivamente vai começar em agosto de 2020. Então, eu coloco primeiro mês, agosto, segundo, setembro, terceiro, outubro, e o quarto fica em novembro, tá? Todos do ano de 2020. E agora,
do lado das atividades, para baixo, eu vou, então, colocar mais ou menos as etapas do meu trabalho. E aí eu trouxe como exemplo de primeira etapa o quê? Eu tenho que escolher o tema e apresentar o tema, né? Eu poderia colocar aqui também a apresentação das hipóteses, a definição do objeto, né? Eu coloco nesta primeira coluna aqui, né? E aí eu vou marcar com X o quanto tempo eu vou realizar as atividades que eu coloquei aqui. Então, escolha do tema e justificativa, eu tenho que fazer em agosto. Isso tem que estar pronto em agosto. A pesquisa bibliográfica é uma outra atividade que eu desenvolvo depois da escolha do tema e da justificativa. Então, eu vou passar para a minha pesquisa bibliográfica. E aí eu tenho uma previsão de que eu vou fazer a pesquisa, aí eu coloco um X nos meses que eu vou dedicar. Então, a minha pesquisa bibliográfica, ela vai ser feita em agosto e em setembro de 2020. Eu passo, então, a definição de uma outra etapa do meu trabalho. Eu vou fazer, depois da pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo. E aí, eu tenho que definir quanto tempo eu vou fazer essa pesquisa de campo. Eu defini, então, a pesquisa para os meses de setembro, aí eu ponho um X em setembro, e outubro de 2020. E, finalmente, eu vou partir para a redação do trabalho, né? Quando é que eu pretendo iniciar a redação? Em setembro de 2020. Coloco um X ali. E eu vou redigir setembro, outubro e novembro, até que eu entregue o trabalho em dezembro de 2020. Então, vocês têm aqui um exemplo e vocês vão ter a possibilidade de arrumar, né, as atividades que vocês fizerem conforme vocês vão pensando, né, o que vocês precisam fazer, tá? E depois é só marcar com X os meses que vocês vão essa atividade. Bom? Então, o cronograma que vocês devem fazer, ele deve seguir esse formato aqui de tabela. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre essa montagem? Não, mas esse cronograma eu tenho que estar colocando ele no projeto, no trabalho? Sim. Ele Dessa vai ser forma que está aí. isso, desta forma que está aqui. Ótimo. Então, normalmente, nos Caso, trabalhos a de gente- pesquisa, eles pedem que vocês elaborem um cronograma. Então, quando vocês tiverem que elaborar um cronograma, vocês já sabem que vão fazer num formato de tabela. Diga, quem ia falar? A Maria Luísa, a diferença é que você colocou em 4 meses, como o nosso tempo é reduzido, então a gente teria que colocar, sei lá, em semanas? Não. Vocês vão trabalhar de uma forma hipotética. Ah, sim. Não vão falar o que realmente é. Vocês só vão colocar quando vocês estiverem lá no semestre de elaboração do TCC, aí vocês vão saber que eles vão dizer para vocês, olha, vocês têm tantos meses e tem que entregar o TCC na data tal. Então, quando vocês fizerem o projeto, vocês já saberão quais serão os prazos que terão. Aí vocês vão fazer de acordo com o prazo que for apresentado. Como a gente está trabalhando de uma forma hipotética, vocês não têm que fazer a monografia, a pesquisa agora, então vocês podem colocar aqui. Eu acho que é mais lógico vocês colocarem para o semestre que vem. Agora, se vocês quiserem começar, por exemplo, aqui janeiro de 2020, fevereiro, março, abril, maio até junho, vocês também podem fazer. Entendido isso? Sim. Tá? É apenas uma hipótese para que vocês tenham uma noção de como se elabora um cronograma.
Ok. Agora, também, digamos que você vai fazer uma pesquisa, para um instituto de pesquisa que contrate você. Ele diz assim, eu quero essa pesquisa realmente em semanas, né? Eu dou para você 5 semanas. Então, você vai colocar aqui, em cada uma das colunas, uma das semanas que você tiver. Né? Você tem que fazer um trabalho em 1 ano. Então, você vai ter que fazer um cronograma para 1 ano. Né? Certo? Entendi. Tá difícil para compreender, gente, essa tabela? Ou vocês entenderam como é que se monta a tabela? Para mim tá tranquilo, professor. Tá? Então, é só colocar as atividades aqui na primeira coluna e depois marcar um X nos meses correspondentes dos respectivos trabalhos. Tá? Porém, além da gama, vocês vão colocar o material utilizado na pesquisa. Né? Vocês fazem a tabela em cima e abaixo vocês vão colocar isso aqui. Né? Isso, quando vocês fazem as pesquisas, vocês têm que apresentar, né? Porque normalmente as pesquisas elas são cobertas com bolsas de pesquisa. Então, vocês têm uma despesa, né, de todo o material que vocês vão utilizar na pesquisa. Então, embaixo daquela tabela, é só também de uma forma hipotética, vocês vão pensar em todo o material que vocês vão precisar utilizar na pesquisa, né? Então, aqui eu coloquei como exemplo um computador, aí vocês descrevem o modelo do computador. Vocês precisarão de uma impressora? Então, eu vou ter uma impressora modelo. Eu preciso de 2 computadores, então eu coloco 2, 3 impressoras, eu coloco aqui o número delas, tá? Eu vou precisar de papel, então eu tenho as resmas de papel. E aqui eu coloquei, né, uma média de 10 resmas que eu vou usar. Cada resma de 100 folhas. Né? Vocês podem ter resmas até de 500 folhas. Então, vocês têm que descrever o quanto vocês utilizarão no trabalho. Ah, mas eu não sei exatamente. Então, eu faço apenas uma previsão de quanto eu devo utilizar. Né? Eu vou usar 5 canetas e aí eu tenho que colocar se elas são esferográficas e qual é a cor da caneta. Né? Quantas borrachas, quantos lápis, quantos cartuchos de tinta, né? Qual é o material que eu vou usar para encadernação da monografia final. E aí, num projeto, realmente, eu material e o preço que eu pesquisei de cada um deles, porque depois a bolsa que for concedida, ela cobre todas essas despesas que eu apresento. Entendido isso, gente? Misericórdia, faltou a dipirona e o Rivotril nessa lista. Exatamente. Então, coloque aí, né? Eu precisei tomar um ansiolítico. Tô tão ansiosa, né? Que eu tô tomando ansiolítico todos os dias para não perturbar, né, a minha família. Se eu vou fazer o meu trabalho no computador, que vai ser a minha primeira resposta lá em cima, sim. Por que eu tenho que colocar canetas, borrachas, lápis? Você não vai escrever nada, vai ser tudo no computador, você nunca vai pegar uma caneta. Não sei, professor, não sei te dizer. De repente eu posso fazer tudo no computador, usar um bloco de notas para mim tá, sei lá. Então informática e você não vai usar nem caneta, nem borracha, nem lápis. Então eu não preciso colocar. Se você não vai usar, você não coloca. Certo. Aí, como eu vou fazer pelo computador,
Eu não vou usar folhas. Então, você não vai precisar encadernar também o material. Isso. Então, eu não você vai retirando aquilo que você não vai utilizar. Certo, entendido. Tá? E você vai pensando em outras coisas que você vai utilizar, né? Então, você vai precisar de cartucho para impressora, se você não vai imprimir, não. Tá. Então, aí, no caso, eu posso... Eu coloco o que eu vou usar. Eu não vou usar a Exatamente. impressora, porque eu vou enviar por e-mail. Tá, Então, então eu tá. tenho que colocar lá a internet. Isso. Então, você coloca apenas o material que você utilizará. Tá bom. Tá. Você também aqui a previsão de viagens, né? Para onde você vai, o valor das viagens, né? Isso tudo vai no material da pesquisa. Eu vou precisar fazer viagens, né, para os Estados Unidos. Então, eu vou lá para Nova York no meio da pandemia, né? Aí você coloca aí o preço da viagem, da hospedagem, né? Você vai precisar utilizar carro, você coloca tudo no material que será utilizado. Entende? Entendido. Tá bom? Porque o órgão de pesquisa, ele banca toda a sua despesa. Né? E aí, no final, você também tem que devolver tudo aquilo que ele lhe, né, forneceu. Nada é de graça nesse mundo. Não, não, não. Então, os computadores são devolvidos, as impressoras são devolvidas, tudo volta. Tá? Entendido. Então, abaixo da tabela, vocês coloquem o material. E depois, agora, a metodologia, que é aquilo que nós falamos. Vocês vão abrir um outro capítulo, né? Agora não tem numeração, mas vocês vão ter que abrir um outro capítulo para explicar o paradigma que vocês vão escolher entre os três, né? O positivismo, o estruturalismo ou o materialismo dialético, e qual é a técnica que vocês utilizarão. Pesquisa qualitativa ou quantitativa, ou as duas, mas explicar por que vocês vão usar, né, os paradigmas e por que vocês vão usar determinado tipo de pesquisa. Isso também é um pouco trabalhoso. Professor, Diga. outra dúvida. Cada cronograma desse que o senhor está passando aí, cada um é uma página, seria isso? No caso, eu vou fazer no computador. Cada um seria uma folha. Sim. Sim, é simples. O quadro, né? E você faz embaixo o material que você vai utilizar na pesquisa. Certo. Tá? E nessa parte da metodologia, qual o paradigma escolhido e a pesquisa qualitativa ou quantitativa, qual o paradigma escolhido, eu já respondo ali, e a pesquisa qualitativa ou quantitativa também, já respondo ali. Exato. Só que você vai ter que me explicar para saber Sim. se tem ligação lógica entre um e outro. Ótimo. Tá? Eu vou fazer uma pesquisa quantitativa. Por quê? Por causa disso. Eu vou fazer depois da quantitativa a qualitativa. Por quê? Por causa disso. Diga. Pegando um gancho na pergunta da Van, então, assim, pensando na montagem, seria, assim, a primeira folha de rosto, lá com as informações do nosso... Não se preocupem, porque a gente vai, depois disso, a gente tem que montar o nosso sumário proposta e a bibliografia. São as duas etapas que faltam. Então, quando vocês fizerem tudo isso, aí eu vou dar um sumário do projeto de pesquisa. E aí que vocês vão arrumar de acordo com o sumário. Ah, entendi. Então, eu quero apenas que vocês me apresentem essas etapas. Ah, sim. Isso, então, tá? conforme você foi explicando pra gente, a gente já vai no montando final, aí o resultado. No final,
vocês vão ter um sumário e aí vocês vão arrumar todo o trabalho. Por enquanto, não. Esse sumário não seria primeiro, porque não, sei lá, de repente. Não, porque isso vai provocar, isso normalmente provoca ansiedade no aluno, ele fica completamente, né, preso ao sumário, aí ele começa a querer antecipar etapas que não podem, e ele faz uma confusão proposta que é diferente do sumário do projeto. Tá? Vocês vão fazer, na próxima aula, eu vou mostrar que vocês têm que apresentar um sumário proposta do futuro trabalho. Então, vocês vão ter que elaborar os capítulos que vocês vão trazer para o trabalho que vocês vão realizar. Então, vamos assim, trabalhar com uma previsibilidade. Você já tem que trazer no projeto de pesquisa a estrutura do futuro trabalho monográfico que vocês vão realizar. Tá? Então, se eu passar um sumário, o aluno começa a confundir. Professor, que sumário? Então, o sumário e a organização do projeto eu faço no final. Vocês primeiro vão fazer aqui o que a gente está solicitando, vão fazer o sumário proposta para o trabalho de monografia, né, em que vocês vão colocar os capítulos todos do futuro trabalho monográfico, e no final vocês trazem a bibliografia. Então, quando tiver tudo, aí a gente coloca arrumado no projeto. Por isso que eu não coloco o sumário no início, porque os alunos começam a confundir e aí isso provoca uma confusão grande, tá? Eu pensei que o sumário ele viria em seguida, pelo fato de deixar a gente, pelo menos eu, mais organizada. Mas percebam que nós estamos fazendo as etapas. A organização, né, a formatação, ela virá no final, para que vocês coloquem, né, todas essas informações formatadas como devem ser. Porque não senão é à toa vocês vão começar a se enrolar. Não é à toa que esse projeto é uma pesquisa mesmo, é um documento, né? Porque é tanta coisa, é tanta informação, que misericórdia. Ele tem vários detalhes, então a gente precisa fazer com calma. Ô, professor. Oi. Então, você aconselharia, assim, para quem vai fazer a pesquisa qualitativa ou quantitativa, que vai pegar dados, fazer esse levantamento, começar a fazer depois que o senhor passar o sumário, ou já pode ir fazendo? Não, vocês já podem fazer isso, tá? Agora, vocês, não sei se isso está claro, vocês não vão fazer a pesquisa, vocês vão me explicar, né, como é que vocês utilizarão a pesquisa qualitativa ou como vocês utilizarão a pesquisa quantitativa no futuro trabalho de pesquisa. E qual vai ser o paradigma que vocês vão utilizar para a futura pesquisa. Então, na realidade, vocês apenas estão explicando como vai funcionar a pesquisa, mas vocês não vão fazer a pesquisa. Entende? Ok, entendi. Tá? É apenas um planejamento. Então, vocês aqui, vamos dizer, olha, o paradigma que eu escolhi é o positivista, por causa disso, disso, disso. Assim que eu vou usar no meu trabalho. E a pesquisa será qualitativa, por causa disso, 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 eu vou utilizar no trabalho, né, aqui e ali, com esses objetivos. É isso que vocês vão fazer. Ou quantitativa, e vão me explicar por que vocês vão usar a quantitativa. Ou as duas. Entendido? Entendido, professor. Tá? Então, vamos com calma, porque é um trabalhinho que vocês vão ter que... O cronograma eu acho simples, né? Eu não acho ele complexo. Apesar de, como eu disse para vocês, alguns alunos não entenderem. Então, eu acho que montar a tabela não é muito complicado,
vocês têm que usar, né? Eu sugiro que vocês usem os meses do próximo semestre, tá? E vocês vão, então, definir neste outro lado esquerdo, na primeira, as atividades que vocês farão, tá? Eu selecionei 4, mas vocês podem escolher, né, mais atividades de acordo com o que vocês pretendam realizar, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. E depois é só ir marcando com um X no quadrinho que corresponde ao mês aqui. Entendi? Professor, O entendi. material também não acho complicado, né? Porque também são hipóteses, são hipotéticos, né? Vocês não sabem se farão, e então é só para que fixe, né? Que há necessidade de fazer isso. E a metodologia, eu só quero que seja bem simples, tá? Para que vocês realmente não se enrolem. Senão vocês vão caminhar aí por caminhos muito tortuosos. E quem vai por caminhos tortuosos, a tendência é o que é? Ficar louco. Se perder. Não, ficar louco, aí é a opção de cada um. Então, mas o meu seria ficar louco. Então, não buscar caminhos tortuosos, é fazer, né, de isso que a gente pediu aqui. Então, se vocês forem ler, forem atrás de livros, neste momento, só façam o que está aqui, porque senão vocês vão encontrar muita dificuldade. Tá? Aqui a gente está tentando simplificar ao máximo. Entendido isso? Tá, esse simplificado continua difícil. Pois é, imagina se a gente fosse fazer ao pé da letra como deve ser feito, aí os alunos eles iam entrar em parafuso, iam até ver, né, levitação, o fenômeno da levitação em casa. O aluno saiu assim, meio metro de tanta ansiedade. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Desculpa, Ana. O professor, tem uma data já só para entrega desse? Tem sim. Isso é muito importante. Tem. Deixa eu fixar, porque aí já fica aí, só que eu deixei meu celular no outro local. Eu já venho aqui, só um minuto. Pronto. A data que vocês devem ter, a primeira data, é ah, 28 de maio. É. 28 de maio, professor? É. O senhor não acha que é muita informação? É a minha opinião. Não acha que é muita informação para a gente esperar até a próxima aula para estar fazendo isso? Eu já estou com, assim, 50% do meu adiantado. Da minha pesquisa, do meu projeto adiantado. Agora tem essas novidades, que aí eu vou organizá-las, certo? Isso. E aí você, só na aula que vem, você só vai precisar fazer o sumário proposta. Aí você acabou. Certo. E depois você tem que trazer a bibliografia, só que aí a gente coloca o capítulo, né? Porque vocês agora, essas dificuldades de pesquisa, não vão exatamente isso, né?
Então, Ele- vocês só têm que ter a noção de que vocês precisariam trazer os livros, os autores, né, que vocês pesquisariam na biblioteca. Ô, professor, Sim. no final, então, esse trabalho que vai valer nota, tudo, seria, no caso, um esboço de um projeto que a Projeto gente de pesquisa. Ah, entendi. Isso. Então, a gente não vai fazer necessariamente uma pesquisa detalhada sobre o tema que a gente escolheu, trazer dados, estatísticas, nada. Não. Isso aí é Entendi. pesquisa. Vocês estão fazendo o projeto, Ah, entendi. tá? Ô, professor, te perguntar, essa parte do cronograma e a metodologia, elas vão ficar na metodologia? Não, são Ou distintos. Né? assim? O material fica junto com o cronograma, mas metodologia e cronograma são separados, Ok, obrigada. porque a metodologia fossem, né, fazer, vocês ainda teriam muita informação para incluir, mas eu acho que é muito complexo para eu trabalhar no primeiro semestre ou segundo semestre de curso com essas questões metodológicas, porque isso exige muito feijão com arroz. E o feijão está muito caro, né? E aí a gente vai ter que ficar, por enquanto, só aí essas duas questões específicas, tá? Professor, Diga. outra dúvida. A Maria Luísa te fez uma pergunta aí que eu não entendi muito bem a resposta. Que nem no meu caso, o meu objeto de pesquisa é o pós-vendas, certo? Sim. A importância do pós-venda. Hum. Eu pesquisei tudo que eu achei importante em questão pós-vendas. Tá. Ou seja, eu acredito que o meu pré-projeto vai ser um livro. Pois é. Aí você já está fazendo mais do que a gente está pedindo. Então, Sabe por que eu estou te perguntando? Porque assim, eu pesquisei a ponto de que quando você chegar lá no sumário, você entender tudo que eu quis mostrar sobre a minha pesquisa. Sim. Isso é bom, se você tem tempo e tem segurança, né? Você pode fazer isso. Mas a proposta dessa atividade é que vocês façam um modelo, né? E tem aluno que já estava falando que eu mandei eles fazerem pesquisa de campo no período da Covid, ou seja, eu estou querendo matar os alunos, né? Porque eu já estou pedindo para eles saírem na aula, fazerem a pesquisa quando a hora é de isolamento. Então, é preciso a gente ter muita calma, né? A gente está apenas numa fase de aprendizado e de, vamos dizer assim, organização das ideias para nós podermos realizar algo. Então, não há necessidade, né, da gente fazer a pesquisa em si, porque isso já é a outra etapa, que é a do trabalho de pesquisa. Eu tenho que conhecer algumas coisas, é interessante, né? Eu vou buscar um livro aqui, um livro ali, até porque vocês estão começando o curso de vocês, né? Então, até esse conhecer as coisas, para vocês é bom, porque ele vai motivar, né, o estudante a conhecer. Mas a gente não pode exigir aí ainda um conhecimento melhor, porque é o primeiro semestre. Sim, não, eu estou perguntando porque a minha pesquisa tem muito conteúdo, entendeu? Então, eu fiquei meio ocupada. E, assim, são conteúdos que, se eu tirar, vai desfalcar o meu documento. Não. Agora, você, Vanessa, vai pensar, né, nos capítulos do seu futuro trabalho, então você já pode ir organizando, porque eu vou explicar na próxima semana como é que é o sumário proposta,
né? E aí vocês vão ter que apresentar cada um dos capítulos, os títulos dos capítulos que vocês vão colocar. Ok, tá bom. Então, se você já tem todas essas informações, você já pode até elaborar o sumário proposta. Sim, Tá. sim. E esse sumário tem que ser de acordo com o que o senhor quer ou de acordo com o meu trabalho, o segmento do meu trabalho? Não, é de acordo com o segmento do seu trabalho. Tá bom. Só para Você mim só tem, eu vou organizar. mostrar para vocês como elaborar o sumário, mas vocês vão pensar como seria o sumário do futuro trabalho. Por isso que ele é proposta. É um sumário proposta. Ele não é um sumário definitivo. Entendido. Ô, professor, Diga. o fichamento vai ser entregue no mesmo dia do projeto? No mesmo dia do projeto. Ok. Até agora a gente tem para fazer no projeto, para implementar, né? Continuar. O cronograma, a metodologia o e sumário depois proposta o e a sumário. bibliografia teria, né? Só que vocês, nesse período é muito complicado vocês fazerem, vocês teriam que fazer pesquisa pela internet e passar os livros todos para a bibliografia. Então, a gente vai aprender mais ou menos a identificá-los, né, na bibliografia, mas não vou apresentar a exigência de que vocês tragam, porque aí cada aluno tem uma possibilidade, até a internet, aí a gente cria muita confusão, e a nossa proposta não é confundir, a nossa proposta é organizar, tá? Ok, obrigada novamente, professor. Uhum. Diga. Alguma outra questão, gente? Acho que não, professor, por enquanto. Né? Então, vocês estão fazendo lá o fichamento da Antígona, né? Sim, sim. Eu já estou quase concluída já. Eu também. Gostaram da leitura? Nossa. É Eu uma gostei. leitura legal, professor, mas assim, é bem diferente de Marilene Chauí. É bem diferente, né? É que depois a gente engasga, mas não mata, entendeu? É bem isso. Então é só a gente tem a primeira etapa, depois a gente relaxa e faz algo mais, né? Depois que os alunos já dominaram a técnica do fichamento. Todo bimestre vai ter um fichamento? Olha, eu não sei porque isso varia de professor para professor, né? Às vezes os professores pedem, e às vezes é com mais detalhes, aí vocês vão ter que obedecer às regras que o professor estabelecer na disciplina de vocês, né? Ah, eu pensei que o senhor ia acompanhar nós até os últimos bimestres. Olha, do jeito Seria que eu muito- estou sendo xingado, eu acho que no próximo semestre eu nem estarei mais na Anhanguera. Ai, que horror. Então, eu não sei, eu acredito que não. Eu não vá porque, como é que se diz? Eu acho que, pelo menos na administração, vocês não terão nenhuma outra disciplina que a gente possa compartilhar. Não sei. Aí tem que falar com a professora Juliana. Entendi, já vou mandar um e-mail para ela. Isso. E vocês conseguem já, a gente pode finalizar a aula? Professor, eu tenho uma dúvida, ainda não comecei a fazer, só comecei a ler Antigone. Antígona. Só que, tipo, o fichamento de Marilena Chauí, Sim. E percebam, né, que a Antígona, ela não tem divisão em capítulos, né? Ela é uma peça de teatro. Então, isso aí já vai ajudar bastante vocês, né?
Porque então, é caso que, vocês tipo, vão o fazer. Antigone tinha falas, tipo, em primeira pessoa, aí, tipo, já é diferente do Marilena Chauí. Porque é uma peça de teatro. Então, vocês vão identificar a obra, né? Colocar lá a descrição da ficha catalográfica, e depois vocês vão passar, né, a resumir do livro, porque em atos, né? Eu acho que tem alguns atos, primeiro, segundo, terceiro ato, e aí vocês vão fazer os resumos da divisão em atos. E depois vocês fazem uma análise crítica da obra. Esse resumo seria, tipo, em terceira pessoa? Aí isso você escolhe, Rafael, porque você tem, como é que se diz? O seu estilo de redação, né? Então você vai fazer aquela seleção das palavras importantes e tentar arrumar depois todas as ideias num parágrafo, em 2 parágrafos, né? Então isso vai muito no que está fechando o... Alô? Entendeu, Rafael? Entendi. Tá? Bom dia, professor. Poderia repetir, porque falhou. Tá. Então, a Antígona, vocês têm que descrever a obra de acordo com a ficha catalográfica, e depois vocês, né, vão dizer, olha, a obra não está dividida em capítulos, ela está dividida em atos, né, que é uma peça de teatro. Então, vocês têm aí que passar para o resumo da peça pelos atos que vocês têm na obra toda. Quantos atos tem a obra? 3. Então, eu vou resumir o primeiro ato, depois eu passo para o segundo ato, depois eu vou ao terceiro ato. Se tiver mais um, eu vou para o quarto ato. Assim, então. E fazem a análise crítica de vocês. Entendido isso? Ok, obrigada. Tá bom? Podemos encerrar então por aqui? Podemos. Maravilha. Obrigado. Eu vi que alguns alunos fizeram as atividades, mais, né? Lá que nós passamos pelo Forms. E aí eu vou dar uma olhada, lançar os pontos. Não esqueçam de continuar nessas atividades. Se tiverem dúvidas, vocês vão me falando e a gente vai trabalhando, tá bom? E acalmem os ânimos. Cuidem de vocês, tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Tudo certinho? Vocês estão tranquilos? Os alunos têm que ir na aula e sair tranquilos da aula. Tranquilos não, né, professor? Porque toda vez que a gente assiste a aula, a gente sai com um peso maior na cabeça. Não, vamos já tirar esse peso da cabeça. Mas vamos fazer a nossa parte, vamos tentar. Muito bom, muito bom. Então, eu vou encerrar a gravação, tá bom? E